A terra do Marcos Duval aí. Tá bom. Capixaba. E aí, meu irmão, prazer em estar falando com você. Diga aí sua opinião, fala um pouquinho o que você acha disso tudo. Não, eu sou bolsonarista, só que eu acho que assim, as eleições não foram justas com relação às duas candidaturas aí do Lula e do Bolsonaro, a minha opinião. Por quê? Que, assim, Agora, dá um exemplo que não teve justiça, dá um exemplo, por favor. houve censura só por um lado, não houve censura por outro. Não, mas dá um exemplo que não teve censura de um lado e teve pro outro, dá um exemplo só. Um exemplo? É. Não tô lembrando aqui agora, porém, pra mim, houve censura de um lado e não houve do outro. Então assim, mas se você não consegue dar um exemplo dessa censura, um exemplo? um exemplo? É. Não sei, as candidaturas dos dois lados, pra mim, não foram justas pra mim. Então, Mas não é muito genérico você falar que não foi justo se você não consegue dar um exemplo? eu não consigo dar um exemplo, porque foram vários exemplos. Foram vários. Mas se foram vários, fala um só. Foram vários, sim, mas foram vários. Mas você estava querendo saber a respeito aí dessa situação. Eu não estou muito por dentro da situação do Marcos Duval, né? Mas parece ser algo. Mas eu vou tudo bem. Peraí, o senhor não é policial? Então, peraí, ó. Sou policial. Então, você dá um argumento. Policial. Então calma, então se acalma, porque eu preciso Claro, que você fale uma coisa, e eu falo outra, porque senão a gente não consegue. Então você tá falando assim, tudo é injusto, ok, isso é uma coisa muito grande, muito genérica. Agora fala da mídia, fala uma coisa, por exemplo, da mídia, ou uma coisa que você tá revoltado, que eu endossei aqui e que é injusto. Uma coisa só. Que é injusto? Por exemplo, um exemplo. Porque eu já te pedi um exemplo da outra coisa, você não conseguiu dar um exemplo. Agora eu tô te pedindo um outro exemplo. Assim, fala uma coisa que eu endossei aqui que é injusto. Que é injusto? Uma coisa só. Não. Uma só. Uma coisa só? Achar que só um lado que tá certo, achar que só um lado que erra. Mas que lado que lado que eu protegi até hoje? Isso é injusto. Isso é injusto. Mas fala pra mim que lado que eu protegi. Eu acho que é injusto falar que só um lado que erra. Mas qual lado que tá errando? Fala uma coisa específica. Porque você tá falando... Você acha, Vitor, que só a esquerda acerta? Você acha que só a esquerda acerta? Mas eu não sou da esquerda, cara. De onde você tirou que é da esquerda? Eu votei no Bolsonaro em 2018. Você votou no Bolsonaro em 2018? Votei. Então tá. Então pelo menos você tá sendo justo, então. Não, eu tô sendo justo. Eu fiz a enorme cagada de votar no Bolsonaro em 2018, porque eu não achei que ele fosse esse cara... Assim como eu fiz também de votar, assim como eu fiz em votar em Lula em 2002, 2006. Respeito a tua opinião. Eu sempre fui contra Lula, não. Eu respeito, olha só. Lula em 2006, votei no Lula. Olha só. Aliás, em 2010 votei na Dilma. Olha só, então o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, quando as pessoas ligam aqui pra argumentar, eu nunca argumentei nada, assim, genérico. Eu peço pra pessoa dar exemplo, porque senão não tem como argumentar. Então, por exemplo, eu votei em Bolsonaro em 2018 e não votei nem Lula nem Bolsonaro em 2022. Só que eu respeito o resultado das urnas, porque eu acho que o povo manda e acabou, fim de papo. Tipo assim, eu não votei em nenhum dos dois, eu respeito o Lula que ganhou, então ele é nosso presidente, acabou, fim de papo. Agora, o que você quer reclamar sobre o quê? Fala uma coisa específica pra gente poder conversar. Não, eu te liguei porque você falou bem assim, o pessoal do Bolsonaro não tem coragem de ligar. Eu falei, vou ligar pra falar com ele, pra poder argumentar, porque dá a impressão de que todos nós bolsonaristas somos boçais, fala que nós somos terraplanistas, pô. Quem disse que todo bolsonarista é terraplanista? Então, olha só, eu nunca falei isso. Só porque o Olavo lá se equivocou na situação lá, falar que todos nós bolsonaristas somos terraplanistas. Pô, dá raiva quando vocês generalizam, você falou de generalizar, falar que todo bolsonarista é boçal, é burro, é idiota, porra. Olha, é brincadeira. É igual você categorizar que todo professor é esquerdista. Então todo policial é boçal, é ignorante. Uma coisa que eu nunca fiz. Corrupto, entendeu? A primeira coisa que a gente tem que separar bem é o seguinte, ó. Quem é bolsonarista não é de direita. Essa é a primeira coisa, tá? Se você lê Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo, e você vai ler nas primeiras linhas qualquer coisa sobre Edmund Burke, você vai ver assim, ó. Quem é bolsonarista jamais é um conservador. Porque a base do conservadorismo é justamente não ser um cara que quer revolucionar, não ser um revolucionário. O que foi tentado pelos bolsonaristas é uma revolução. Revolução não faz parte do conservadorismo. O conservadorismo, a primeira base do conservadorismo é justamente respeitar as leis vigentes. E se você quer respeitar ou mudar as leis vigentes, isso está dentro do conservadorismo, desde que seja pela via
pela via normal, pela via constitucional, o que nunca aconteceu. Os bolsonaristas que não são de direita, que nenhum bolsonarista é de direita, tá? Pode ter as caras que são de direita e votaram no Bolsonaro por uma última hipótese, tá? Ah, eu vou votar nele porque só tem ele mesmo, ele é o mais perto que existe do que eu acredito. Aí sim. Mas o cara que é bolsonarista, que fala, eu sou bolsonarista e votaria no Bolsonaro de novo, nunca que ele seria um conservador. Ele é simplesmente uma pessoa que tá fora da realidade e quer dar golpe de Estado. E golpe de Estado é crime. Você, como policial, o que eu quero de você é uma opinião concreta. Você fala pra mim que, bandido não sei o quê, que todo mundo tá revoltado de ser assaltado, ok. Todos os assaltos continuaram os mesmos no período Bolsonaro. O Bolsonaro não mudou nada na segurança pública. Nada, zero. Ele não mudou nada. Quem te falou que não? O que ele mudou? Dá um exemplo. 60 mil homicídios caem para 40 mil. Dá um exemplo. 60 mil homicídios caem para 40 mil, redução de um terço. Não, peraí. Você jura por Deus que você tá atrelando a baixa de homicídios ao Bolsonaro? Não tô atrelando só o Bolsonaro, não, porque não é um fator isolado, não. Nunca é igual será. levar em conta também a diminuição, de repente, de pessoas circulando na rua também. Eu tenho que levar isso em consideração também. Não, você tem que levar outra coisa em consideração. Olha, o delegado Palumbo, que é uma pessoa, um delegado ativo, inclusive aqui no estado de São Paulo, ele falou com todas as letras. E tem o vídeo dele, pena que eu não tenho o vídeo aqui na mão pra te mostrar agora, mas tem o vídeo dele falando explicitamente: os homicídios diminuíram por causa de um motivo específico e eu trabalho combatendo o crime. E eu sei o que eu tô falando. Isso são palavras do delegado Palumbo. Abre aspas. O próprio PCC disse que é proibido matar. Então, para matar qualquer pessoa, tem que pedir. Isso são palavras do delegado Palumbo. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira falar isso. Vocês estão de brincadeira. O PCC não tem essa ordem? O PCC não tem essa ordem? O PCC está em todo o Brasil? O PCC está em todo o Brasil? O PCC? PCC não está em todo o Brasil? Tá onde? Ele domina todas as favelas? É 90%. Ah, tá. Tá bom. O PCC... Hoje em dia não se tem tanto homicídio porque o PCC não deixa matar. Essa que é a verdade, velho. Essa que é a verdade. Não venha falar que é governo, porque não é. Não venha falar, não. Os bandidos são o seguinte, eles se organizaram. O PCC se organizou. Então é o seguinte, se matar na periferia, vai atrair a polícia. Vai atrapalhar a venda de drogas. Então não mata. Então tem um tribunal deles, que é o Tribunal do Crime. O que o Tribunal do Crime faz? Esse aqui mexeu com a minha mulher, não sei o quê. Um bandido sacaneou o outro. Eles se reúnem, faz o Tribunal do Crime e aí decide ou não se vai morrer ou não, se vai sobreviver ou não, qual que é a penalidade. Mas essa que é a verdade, velho.